Beryl finalmente descobriu o quão forte ele é e ganhou confiança, algo que todos nós queríamos ver. E para fazer isso, ele precisou lutar contra o seu pai, que é o espadachim mais poderoso que ele conhecia até o momento. Só lutando e superando seu pai, Beryl conseguiria ver o quão forte ele é. E é sobre isso que eu vou te contar hoje. Eu sou o Diogo, do canal Grande Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço muitos vídeos de anime de Isekai e fantasia que eu sei que você vai gostar. Além disso, estamos chegando a 100 mil inscritos e faltam apenas 4 mil. Então se inscreva no canal para entrar para a comunidade e, claro, ajudar o meu trabalho. Um dos maiores motivos pelo qual Beryl não tem confiança como espadachim é que ele nunca foi capaz de derrotar seu pai. Não importa o quanto ele treinasse e o quanto que eles lutassem, Beryl nunca derrotou seu pai e isso afetou ele. Ele vê seu pai como um grande espadachim, o espadachim mais forte que ele conhece, mas ele não acha que está perto desse nível. Para ele ainda está muito abaixo do seu pai, já que ele nunca o venceu. E por isso que o Beryl se acha muito fraco, tem esse senso de inferioridade que ele possui. Para ele, seu pai passou o dojo para suas mãos após passar de seu ápice e começar a envelhecer, e não porque ele era bom o bastante. Mas na verdade é o completo contrário, é o oposto disso. Seu pai de fato nunca perdeu para ele, mas ao decorrer de sua vida adulta, o seu pai, Mordea, foi diminuindo as vezes em que eles lutavam, em que eles treinavam juntos, de propósito inclusive, até chegar ao ponto onde os dois já não lutavam mais um contra o outro. Mordea fez isso de propósito para que Beryl nunca o derrotasse. Ele sabe que Beryl o vê como o espadachim supremo, e ele não queria quebrar essa imagem do seu filho. Além de, claro, seu orgulho como espadachim não queria deixar-se perder. Ele temia o risco de Beryl ficar arrogante se ele mesmo fosse derrotado. Ele não queria se ajoelhar perante o seu filho tão rápido para que isso não desmotivasse ou desviasse Beryl do seu caminho. Mas, principalmente, ele não queria destruir a admiração que o Beryl tinha pelo seu pai, que era o maior espadachim. Por isso, ele segurou isso. Ele passou o dojo para Beryl quando ainda estava no seu auge. Ele não precisava ter passado o dojo porque ele não estava envelhecendo, ele não estava ficando mais fraco, ele estava no seu auge ainda. Mas ele reconheceu que naquele ponto, se ele e o Beryl lutassem, ele não saberia quem ganharia. O Beryl já tinha chance de vencer ele e, portanto, ele era digno de suceder o dojo. Mas porque ele nunca lutou contra Beryl e perdeu para o seu filho, mostrando que ele cresceu e superou seu pai e seu mestre, Beryl nunca percebeu suas habilidades e talento pela espada. Até agora ele sempre achou que ele sim é bom e que ele é um tanto quanto talentoso, mas ele não sabe o quão talentoso ele é. Ele não sabe o fato de que ele é um gênio assim como seus alunos. Para ele, ele é apenas bom. E isso acabou se mantendo durante todos esses anos, até o Beryl adotar a Millie. Com Beryl tendo uma filha, chegou a hora de Mordea dar um passo para trás como pai e passar a ser um avô. Um de seus papéis chegou ao fim agora, já que seu filho já é um adulto que está envelhecendo e tem uma filha. E se agora ele não tem mais aquele peso de ser um pai para Beryl em seus ombros, já que ele já terminou essa tarefa, está na hora de passar a tocha para o seu filho. E assim Mordea decide que irá lutar contra Beryl novamente, agora para ver quem é o mais forte, mesmo sabendo que ele vai ser derrotado pelo seu filho. Mas essa luta não vai ser por ele, e sim para Beryl, porque está na hora dele aprender o quão talentoso, forte e, claro, habilidoso ele é. E assim, em uma noite, Mordea leva Beryl sozinho para o dojo, e ali ele meio que força seu filho a ter um duelo com ele, porque Beryl não estava muito no clima, mas ele acaba tendo a força. E o engraçado aqui é que os pensamentos de Beryl é que ele ia perder, mas queria evitar perder muito rápido ou de maneira feia. Ele queria pelo menos segurar um pouco. Nem passou pela cabeça dele que ele iria ganhar do seu pai ou tentar ganhar. Para ele é uma questão de como que ele ia perder. Isso porque, novamente, aquele senso de inferioridade que ele sempre teve por causa do seu pai. Mordea então é o primeiro a começar o ataque, avançando com tudo que tem e começando com uma estocada, e Beryl escolheria desviar com seu corpo enquanto contra-atacava, mas seu pai leu isso, então ele desviou novamente e bloqueou o contra-ataque de Beryl. E com o contra-ataque bloqueado, ele então fez uma corrente de ataques um atrás do outro seguido, fossem cortes horizontais, estocadas, cortes por cima, por baixo, troca de mãos e um monte de outros golpes
golpes e técnicas que ele conhece, atacando Beryl com tudo, onde Beryl desvia de todas elas, pensando que a espada do seu pai é rápida e fluida como água. Mesmo que ele tenha ficado velho, suas técnicas não ficaram, elas não diminuíram ou enfraqueceram, o que mostra que mesmo nessa idade, ele se esforçou para manter seu nível como espadachim. Esses não eram os golpes de um homem que largou sua espada por anos, são os golpes de um espadachim completo. Mas Beryl percebe uma coisa, Mordea é um pouco mais lento que a Lúcia. E claro, nos últimos meses, ele lutou contra a Lúcia, ele se acostumou com a velocidade dela, que é muito rápida, e o seu pai é mais lento do que ela. E aqui Beryl pensa que seu pai é forte, sem sombra de dúvidas. Um espadachim comum nunca seria capaz de lutar contra ele ou se defender contra ele como ele está fazendo agora. Uma pessoa normal já teria perdido, mas Beryl consegue ver tudo, todos os ataques, movimentos, contra-ataques, defesas, ele consegue ver tudo. Ele está desviando e contra-atacando, os ataques do seu pai são mais lentos que o de Lúcia, então ele pode acompanhar eles. Até agora, ele nunca tinha sido capaz de acompanhar os ataques do seu pai e de ver eles. Mesmo que Beryl tenha uma visão excelente, até agora ele nunca foi capaz de acompanhar seu pai. Afinal, Mordea é incrível em tecer seus ataques e detonar os oponentes com suas técnicas. O foco da força do pai de Beryl não é velocidade, porque velocidade é uma coisa fácil de se defender. Com Mordea, mesmo que a pessoa veja sua espada, ele não consegue se defender dela por causa de sua técnica e como ele tece os movimentos. Ou seja, ele pode ser mais lento que a Lúcia, mas é mais difícil do que a Lúcia. Então mesmo que alguém veja e reaja à sua esgrima, ainda será acertado por ela. Mas Beryl pela primeira vez está conseguindo ver os movimentos dele e acompanhar eles. Tanto que aqui ele perguntaria se os quadris do seu pai estão bem, se ele não está cansado, se algo está errado. E é quando Mordea grita, perguntando se Beryl ousa insultar ele daquele jeito. A resistência de Mordea pode sim ter se deteriorado pela idade, mas ele não está desgastado. Até agora, ele não mostrou nenhum sinal de que suas costas estavam doendo, e ele não está cansado nesse duelo, ele está lutando perfeitamente bem. E aqui Beryl finalmente entende que Mordea não está em condições ruins, ele não está sofrendo de nenhum mal durante a luta, ele está lutando sério, com cada grama de força que ele possui, ele está lutando contra o seu filho. E entendendo isso, Beryl entende que ele pode vencer contra o seu pai. Então, no próximo ataque, ele repele, entrelaça suas espadas, tira o balanço do velhote e joga sua espada no pescoço dele, vencendo assim uma luta contra o seu pai. E com isso, Beryl entrou em uma introspecção pesada, sem saber como explicar seus sentimentos, porque obviamente ele tá feliz, ele superou a grande muralha, mas ele tá triste também, porque ele venceu seu pai, que era o maior espadachim que ele já conheceu. Mordea então fala que Beryl realmente ficou forte, e ele sente vontade de chorar ao ouvir isso. Ele venceu seu pai, que sempre foi irritantemente forte na espada. Ele venceu completamente essa partida. Não foi uma vitória difícil, ele dominou seu pai. Então agora ele deveria estar dançando de felicidade, mas não consegue. E Mordea fala que mesmo que ele tenha envelhecido e sua resistência em músculos tenha se deteriorado, ele nunca considerou que seu calibre como espadachim diminuiu, ou seja, ele ainda se move e luta como se estivesse no seu ápice. Então mesmo que ele tenha envelhecido, ele ainda está no auge da sua esgrima, o que também conta que Beryl venceu seu pai sem ele ter ficado fraco. Ele não venceu porque seu pai ficou fraco, muito pelo contrário, seu pai ainda é muito forte, mas ele é mais forte. E então ele conta para Beryl o motivo pelo qual ele passou o dojo para ele, não porque velhice, mas porque ele reconheceu que seu filho era forte o bastante. E Beryl, ouvindo isso, mal consegue acreditar que ele é mais forte que o pai dele agora. Ou melhor, que ele já era mais forte que o pai dele e só não sabia. E é quando Mordea fala de novo que ele ficou forte. Ele é definitivamente forte e precisa ter orgulho disso. E aqui é onde Beryl finalmente herdou o legado do seu antecessor, do seu mestre e do seu pai. Aqui ele se livrou da maldição, que era aquela inferioridade que ele sempre sentiu até agora. Aquelas correntes que sempre o puxavam para baixo, quebraram. Ele tá livre. E com isso ele chorou. Então depois disso, ele foi para sua casa, onde ele conversou com a sua mãe, e ela o ajudaria a se acalmar ali. Então ele faz uma pergunta muito simples para ela, que também é muito interessante. Ele pergunta para ela, quem que ela acha que é mais forte? Ele ou o pai dele? E ela obviamente responde que é o pai dele, porque ela não sabe sobre espadas ou esgrima, mas ele protegeu uma esposa enquanto criava um filho, e isso é a verdadeira força. E aquilo é algo que o Beryl não pode fazer no momento, porque ele não tem uma esposa, ele tem uma filha,
mas não uma esposa. Onde ela falaria que, no momento em que ele fizer isso, é quando ele realmente vai derrotar seu pai. E Beryl concorda, afinal ele superou o velho em esgrima, mas como pessoa, como ser humano, ele ainda tem um longo caminho pela frente. E bem, com Beryl derrotando seu pai, ele mudou, meus amigos. Aquele Beryl que ficava se desprezando, se diminuindo, sem confiança ou algo do tipo, não existe mais. Tanto que todos percebem a mudança dele, principalmente a Lucy, porque quando ela descobre que ele mudou e como ele mudou, ela até leva ele pra comemorar, porque afinal, segundo ela, os fortes têm que viver com a dignidade que eles possuem. Se você é forte, você precisa viver de um jeito que isso se iguale à sua força. E o Beryl não fazia isso até agora. O Beryl não se tornou o cara mais confiante do mundo, já que ele precisa construir essa confiança. Afinal, antes ele não tinha nenhuma, agora ele tem confiança, mas não toda a confiança que ele deveria ter, como a Lucy, por exemplo. A Lucy nunca duvida de si mesma, porque ela sabe o quão forte ela é, e o Beryl ainda precisa chegar no ponto onde ela está, mas ele está muito melhor do que antes. Agora, Beryl está ciente de sua verdadeira força, percebendo que é forte e não fraco, e mais do que isso, agora ele quer ficar mais forte. Se vocês pararem para ver, até agora, Beryl estava conformado com a sua força. Ele sabia o quão forte ele era e estava tranquilo, mas agora ele quer ficar mais forte, ele quer ficar melhor. Percebendo que ficou forte, ele sabe que não chegou no pináculo da espada ainda, e que ninguém mais chegou naquele estágio, porque o pináculo da espada é um lugar que provavelmente ninguém nunca vai chegar, apenas se aproximar. E agora ele quer subir essa montanha, chegar nesse pináculo. Agora Beryl quer lutar contra pessoas fortes. Ele tomou um gosto por lutar contra pessoas fortes, o que ele não tinha antes. Se você parar pra lembrar, ele não gostava de lutar, tipo, ele lutava, mas quando chamavam ele pra lutar, ele sempre pensava que havia alguém melhor do que ele para estar ali. Agora não, agora ele vai, porque ele quer lutar. Agora ele até mesmo se ofereceu para ajudar a Lúcia. Ele disse que se ela precisasse de ajuda, contanto que fosse em questão de espada, ele estaria lá para ajudar. E isso é algo inimaginável para o antigo Beryl. Agora ele tem confiança e sabe que é forte, portanto as coisas são diferentes. E inclusive, mais cedo nesse volume, o Beryl comentaria que ele adoraria ver uma luta entre a Lucy e o seu pai, que seria uma luta entre dois monstros velhos, porque embora seja uma Loli, ela é velha. E ele disse que essa é uma luta pela qual ele pagaria pra ver, porque sem sombra de dúvidas, seria insana, reconhecendo que seu pai é tão forte quanto a Lucy. E claro, se você lembrar, mesmo que a Lucy reconheça a Beryl como alguém igual a ela, até agora ele não tinha confiança em derrotar ela ou em lutar contra ela. Mas ao derrotar seu pai, que pra ele é um igual a Lucy, agora ele também é igual a ela, como ela sempre esteve falando que ele também era tão poderoso quanto ela. Então se antes ele pagaria para ver seu pai lutando contra a Lucy porque seria uma batalha insana, agora ele é alguém que outra pessoa pagaria para ver lutando contra, porque eles dois também dariam uma batalha insana. E claro, ela mesma já admitiu que eles estão no mesmo nível, senão ele poderia vencer ela. Mas é isso, meus amigos, como que Beryl derrotou seu pai e finalmente reconheceu sua força e ganhou a confiança que ele precisava. Agora, a única coisa que falta para ele derrotar seu pai em todos os aspectos é ter uma família, e ele já começou essa família com a Millie, já que ela é sua filha, e eu falo sobre ela neste vídeo aqui. E agora só falta a esposa, e as candidatas eu falo nesse vídeo aqui sobre o harem dele. Então assiste aí que ficou bem legais esses vídeos. Se inscreva no canal para me apoiar e claro, ajudar a meta de 100 mil inscritos, e deixa o gostei para apoiar o vídeo. Agora eu fui!